Alô, mundo! Que a paz esteja convosco, Deus abençoe você. E hoje eu queria... Essa semana eu não vou entrar ainda em Atos dos Apóstolos, né? A gente vai fazer algumas reflexões. E hoje eu queria fazer uma reflexão em Lucas, capítulo 15, a parábola da ovelha. E a partir do verso 4 do capítulo 15 diz assim: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a põe sobre os seus ombros, cheios de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A gente conhece uma outra versão lá em Mateus, né, que é as 100 ovelhas, que o pastor tendo 100 ovelhas, uma perde, e aí ele deixa as 99, vai, acha ela pelo caminho, suja, ferida, põe no seu ombro, cuida dela e depois devolve o aprisco. Mas aqui Lucas diz da seguinte forma: ele, na verdade, ele interroga, né? Ele pergunta: quem de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Na verdade, nós precisamos hoje refletir muito sobre essa questão das ovelhas perdidas de Israel. Quando Jesus veio à terra, ele disse que ele tinha vindo buscar as ovelhas perdidas de Israel, não é? Era a missão dele. E nós temos dois grandes problemas, né, para serem pensados hoje, diante do cenário atual das igrejas evangélicas, principalmente as igrejas evangélicas pentecostais, ok? Então vamos lá. Quais são então os dois grandes problemas? Primeiro é a ovelha que se perde, né? A ovelha que se perde do rebanho. Existe um relato bíblico no livro de Josué que me chamou muita atenção. Os irmãos conhecem a história, né? Josué sai e dá de cara com Jericó. Jericó é uma cidade grande, uma cidade bem fortificada. E aí Deus dá uma estratégia para eles fazem lá o que Deus mandou, e segundo a palavra de Deus, aquele muro se rompe e eles vencem Jericó, né? A cidade que parecia tão impossível, eles vencem. E aí passa-se um tempo, eles vão no próximo combate, uma cidade chamada Ai, e aí eles vão até Ai, e os espias olham a terra e dizem assim: ó, a cidade pequena, os exércitos são poucos, não precisa mandar todo o exército, manda aí alguns homens e a gente resolve isso. E eles foram, e o texto diz que todo Israel teve que fugir diante dos moradores de Ai, e alguns morreram por conta, depois que, né, Deus vai mostrar, quando Josué vai orar para saber o porquê, Deus vai mostrar que havia um pecado em Israel. Qual era o pecado? Um homem, num combate anterior lá em Jericó, ele combatendo lá, ele viu em uma das tendas uma capa babilônica e uma cunha de ouro, né? E aí ele pegou aquilo e escondeu lá na sua tenda. Por conta disso, Deus se entristeceu e eles acabaram então sendo humilhados diante do inimigo. E a gente olha o texto e a gente pensa no seguinte, né? Poxa, Acã pecou, né? Cara, sei lá, né? Tolo. Logo depois a partilha já ia chegar, ele ia poder ter lá todo o benefício que nem o restante de Israel teve. Mas ele se precipitou e não teve paciência e acabou pecando contra Deus. Mas se Acã pecou, e a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, por que todo Israel foi castigado? Por que todo Israel foi humilhado diante daquela pequena cidade? Bom, então a gente precisa procurar ampliar um pouco mais a visão. Não dá para olhar só para o pecado de Acã. E aí a gente vai entender isso como igreja. O que acontece? Quando Deus tirou o povo do Egito, né, Deus queria que ele fosse um povo unido, que um cuidasse do outro. Mas Acã vai para a guerra,
Na batalha, olha que coisa horrível. Na batalha, Acã entra na tenda, vê a cunha e vê a capa babilônica. Ele tem todo um processo de ser tentado, né? Porque pecado não acontece de uma hora para outra, tem todo um processo de tentação antes. E ele é tentado, e ele então resolve pecar. Ele pega a capa, ele pega a cunha, ele volta para o arraial de Israel, esconde na sua tenda isso, ninguém percebeu, né? Ninguém percebeu. Precisou de Deus cobrar isso, precisou de Deus trazer uma revelação para Josué que havia um pecado de Israel, dar uma estratégia para que se chegasse até Acã e tirasse então o anátema do arraial. Hoje em dia, a igreja evangélica, se você ler, né, nós acabamos um estudo de 1 Coríntios, e que Paulo vai falar das divisões e se preocupar muito com a questão do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, né? Um único corpo. E aí Paulo começa 1 Coríntios, ele tenta resolver primeiro a questão da separação, da divisão que há, porque ele quer que a gente entenda que nós somos um só povo, um só Deus, um só batismo, uma só forma de falar. Mas quando nós saímos para evangelizar e nós deparamos com alguém que já esteve entre nós e que hoje está fora da igreja, geralmente a queixa é de solidão, não é? Geralmente, quando nós vamos visitar alguém que se abateu por algum problema na igreja, ele conta o problema, mas a dor que ele carrega é a dor da solidão. Que ele diz assim: pastor, ninguém veio me ver. Eu saí da igreja, eu me afastei da igreja, eu parei de ir nos cultos, ninguém veio me ver, ninguém se preocupou comigo. É uma reclamação muito comum para quem faz evangelismo, para quem faz a obra do Senhor, para quem trabalha com cultos sem lares. É uma reclamação muito séria que as pessoas que param pelo caminho fazem ao respeito da igreja. Esse abandono, né, de que você tem valor enquanto você está ali na igreja, você tem valor enquanto você participa, ou como disse, né, um pastor que uma vez uma pessoa foi visitar a igreja dele, e ele, depois do culto, né, foi conversar com uma pessoa, e a pessoa diz assim: pastor, eu estou cansado de ser visto como uma fonte de investimento, que as pessoas olham para mim e me veem como algo que elas podem ter algum retorno, né? E, infelizmente, são imagens que as pessoas carregam da igreja evangélica atual hoje, né? O descaso. Enquanto você está ali, tá dizendo sim, amém para tudo que isso é dito, enquanto você está colaborando de alguma forma, enquanto é porque a gente fala de colaborar e as pessoas pensam logo na questão financeira. Às vezes não. Às vezes as pessoas colaboram com a influência que tem, né? Eu sempre lembro que uma vez nós fomos fazendo uma obra num lar e quase a família inteira veio para a igreja. Alguns ainda estão firmes, a grande maioria. Nós louvamos a Deus por isso. Mas por quê? Porque tinha uma influência a pessoa que foi primeiro, né? Então, às vezes as pessoas usam a nossa influência, mas quando você se afasta, ou quando você atravessa um problema que você já não pode mais estar em todo o culto, que você já não pode mais fazer o que outrora você fazia, então você é meio que excluído, né? Infelizmente, é um problema que a gente tem, que é a ovelha, né? Que se perdeu, depois ele contou e viu, mas a ovelha já tinha se perdido. Então, aqui fica um conselho muito mais para pastores e líderes, serve para qualquer cristão, né? Todo cristão tem que guardar o que eu vou falar agora, mas principalmente pastores e líderes, né? Líderes de grupo, líderes de algum ministério que tem dentro da igreja. Essa palavra é mais para vocês. Por quê? Porque cuide do rebanho antes de ele se perder, né? É bom que você mantenha o seu rebanho perto de você o suficiente para que você possa ver as suas ovelhas. Há um conselho bíblico, né? Que o bom pastor deve conhecer o estado da sua ovelha. Eu até uso esse versículo para dizer que pastor é uma pessoa que tem autorização para cuidar da vida dos outros, né? É o dever dele é cuidar da vida dos outros. E como que ele vai cuidar? Depende. Se você quer que seja um bom pastor, ele vai cuidar de toda a sua vida. Se você quer um pastor meia boca ou alguém que não é pastor, um mercenário, aí você conta só uma parte, né? Eu sempre digo isso também,
uma pessoa que a gente quer muito bem, que a gente conversando com ela, ela disse assim: pastor, eu venho aqui conversar com você porque eu não tenho confiança no meu pastor. E eu, sem pensar, já disse logo. Então, ora a Deus e pede a Deus para Deus te dar um lugar para você congregar. Porque se você não confia no seu pastor, não é? Então, tem alguma coisa de errado. O pastor é a pessoa que é responsável pela sua vida. Diante de Deus, ele vai dar conta da sua vida. Então, ele precisa, né, saber da sua vida e você precisa confiar nele. O pastor deve ser o seu melhor amigo, o pastor deve ser o seu conselheiro, o pastor deve ser o seu analista, o seu psicólogo, enfim. O pastor deve ser a pessoa a quem você deve recorrer na sua necessidade, não é? E você, pastor, tem que saber disso, que você precisa cuidar da sua ovelha nesse nível, né? Você tem que ser o amigo, você tem que ser o provedor, você tem que ser um conselheiro, você tem que ser psicólogo, psiquiatra, sei lá, dependendo do grau da loucura. Meu mesmo não é meu psiquiatra, porque o cara aqui é doido demais. Mas os pastores têm que prestar muita atenção. E é claro que isso é para o membro comum. Se você percebeu alguém que não está indo na igreja, ou que ele vai e acaba o culto e ele sai fora, ele não conversa, ele não tem comunhão com a igreja, essa pessoa é doente, né? Uma pessoa que está ferida, uma pessoa que precisa ser tratada antes que ela se perca, porque a tendência é se perder, não é? Não tem um jeito. Na verdade, eu diria que já está perdida. Um crente que não tem prazer na comunhão, e a comunhão não é você entrar no templo e ficar orando, cantando, não. Tem um momento de você se confraternizar com a igreja, não com Deus, não com Jesus, não com o Espírito Santo, mas com a igreja. E se você não tem prazer nessa comunhão, você está ferido. Vá fazer um tratamento para que você não acabe se perdendo. Então essa é uma verdade que a gente precisa guardar. A gente precisa cuidar uns dos outros, não é? A gente precisa observar uns aos outros. Paulo diz, não cesse de exortar uns aos outros todos os dias. Todos os dias. Se você vê alguém que está dando trabalho, se você vê alguém que está trilhando um caminho meio que não é bom, aconselha, né? Não seja arrogante, não seja soberbo, não queira ser mais que ele. Aconselha como você conversaria com seu pai. O pai, não é bom esse caminho, né? Más conversações corrompem o bom costume. Você fica indo todo dia na porta do boteco, uma hora você vai beber um copo de cerveja, porque você está ali, é propício, né? Crente não deve ficar todo dia na porta do boteco. Você vai lá, compra o pão, compra o leite, compra o que você precisa comprar, o doce, da sobremesa, você vai embora, não fica... mas eu encontrei um amigo, tá? Você encontrou um amigo, e aí você conversou, no outro dia você foi encontrar um amigo, no outro dia você vai no outro bar, tá? Que lá não tem seu amigo, porque senão você vai cair. Então, aconselhe sempre com amor, cuide das pessoas, né? De preferência que você perceba isso antes de ela acontecer, né? Antes de acontecer, antes de cair, antes de parar, antes de se perder. A segunda verdade que eu queria falar sobre isso, né, é de que o homem perdeu a sua ovelha. Às vezes, irmãos, né, o presbítero André fala muito sobre isso. O ataque às ovelhas é muito aquele que fica para trás, né? Então, os animais que atacam. As ovelhas geralmente pegam de trás. E uma ovelha que se desgarrou não é uma ovelha que está no meio do rebanho. É uma ovelha que está à margem, né? Porque tem aquele tipo de crente que é aquele que sai sem comunhão, que ele vive à margem do evangelho, não é? Ele até vai para a igreja, ele até dá um glória a Deus no culto lá, só que ele não se envolve, não é? Ele é isolado, ele é solitário, ele não cumprimenta ninguém, se cumprimenta aquele cumprimento, sabe, meio assim de longe, não chega perto. Então, esse é um perigo também para a ovelha. De preferência que você esteja no meio das ovelhas. Quanto mais no meio você tiver, mais difícil vai ser de você se perder. Mais difícil será de você se afastar, né? Você vai estar no meio. Então, as pessoas precisam entender isso também, não é? Tem muitas pessoas que vão para a igreja e que não se associam, né? Socializam, na verdade, com a igreja. Elas vão para a igreja, mas ninguém sabe o nome dela, ninguém sabe o que faz a vida, enfim, a gente nem sabe se ela realmente é crente, mas ela vai para a igreja. Então tomem cuidado, isso é muito sério e você também pode, uma hora dessa, se perder. Mas
a parábola não fala sobre a ovelha que se perdeu ou a forma que ela se perdeu. Vai falar que o homem, né, após sendo perdido, ele vai atrás até achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: olha, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Hoje, devido nós estudamos Coríntios, quem acompanhou aí vai entender o que eu estou falando, porque tem uma hora que Paulo fala sobre que o boi que debulha deve ser o primeiro a desfrutar do fruto. Ou seja, os obreiros da casa de Deus, eles deveriam ser custeados pela igreja, né? É uma que vem lá do sacerdote, lá do Velho Testamento, e no Novo Testamento as igrejas continuavam a sustentar os obreiros. Mas Paulo trabalhou fazendo tenda. Paulo trabalhou fazendo tenda e não foi em todas as igrejas. Inclusive ele diz assim, eu tinha um lugar para ir ministrar que eu ia receber salário, mas eu preferi ficar com vocês trabalhando dia e noite sem me cansar, né? Foi uma situação específica que Paulo não quis aceitar o dinheiro porque ia gerar outros problemas, e ele resolveu, para evitar esses problemas, abrir mão. Mas Paulo trabalhou em outras igrejas e recebeu o salário das outras igrejas também, não é? Então, o que nós precisamos entender, com todas essas mudanças hoje, e aí você vai entender o porquê que o obreiro precisa, né, receber esse dinheiro, porque, vamos supor, a Quincas d'Água pastor, eu abri um ministério e vou abrir uma igreja lá em Parada de Taipas, e Quincas d'Água vai ser o dirigente lá. E aí o Quincas d'Água que vai ser o pastor, o que vai acontecer? Ele vai ter que trabalhar fora. Poxa, se ele vai ter que trabalhar fora, qual é o tempo que ele vai ter para apacentar o rebanho? Já vai ficar meio ruim. E se ele não vai visitar o rebanho, como é que ele vai saber o estado das suas ovelhas? Como é que ele vai poder visitar o membro que se converteu? Como é que ele vai poder dar auxílio à família de alguém que está doente? Como é que ele vai poder amparar, né, ministrar as pessoas que estão com dificuldades porque perderam o serviço, porque estão com uma dificuldade financeira? Como que esse pastor vai fazer a obra com dignidade se ele precisa cuidar do seu sustento? Não é? Então, quando os dízimos foram estabelecidos na lei de Moisés, era para que não faltasse comida na casa do tesouro. E não era para fazer doação, não era assistência social. Era para que os sacerdotes e os levitas pudessem, então, se alimentar, porque esses não tinham direito à herança, eles não trabalhavam, eles não tinham terra para cuidar. Deus não queria que eles tivessem outras obrigações, outras preocupações. Deus queria que eles pudessem estar centrados no trabalho do templo, tudo organizado, havia escala de trabalho, tá? Deus é maravilhoso, não é? Então, a gente poderia olhar para isso e estabelecer essas regras, mas sabe o que acontece hoje? Hoje a ovelha não quer sustentar o seu pastor, não é? E eu não estou falando que a gente tem... Como é que eu posso dizer assim? A gente peca, né? Às vezes por não ter esse sentimento. Talvez a gente não seja mais ensinado, talvez as pessoas não queiram mais fazer isso. Por quê? Porque vamos supor, vamos pegar eu aqui, vamos supor que o meu pastor diga assim, Alexandre, nós vamos abrir uma igreja lá no Ceará, né? Nós vamos mandar você lá para o Ceará. E nos 3 primeiros meses nós vamos dar uma ajuda de custo para você e sua família. Tem uma casa alugada lá, nós já pagamos o aluguel de 3 meses, já fizemos uma compra para você, calculamos, vai dar os 3 meses, nós vamos dar uma ajuda de custo esses 3 meses. Mas a partir desses 3 meses, você vai viver do que você conseguir lá. Então você tem que ganhar alma e tem que encher a igreja para isso, não é? Então, a possibilidade, nos dias atuais, de eu chegar lá e conseguir uma renda, né? Vamos supor que ele me dá uma comissão dessa renda, como é muito comum, né? Uma parte em porcentagem daquilo que entrar de dízimo e oferta. Então, vai ser muito difícil eu ter uma coisa que me dê dignidade. Então, eu prefiro trabalhar do que ficar envolvido totalmente na obra, porque eu não vou ter um salário que seja satisfatório. Bom, mas enfim. Então, o pastor ele precisa ter essa liberdade para que possa fazer um bom trabalho como pastor. As ovelhas precisam se envolver no meio. E quando a ovelha se dispersa? E quando a ovelha vai embora? Então, lembra que eu falei que a gente tem que cuidar, principalmente antes dela sair?
existe o seguinte, né? Eu estava conversando com o presbítero André ontem, um presbítero que congrega comigo, e eu estava falando para ele o seguinte, né? Que a gente estava falando sobre essa questão, né? Da responsabilidade do pastor. Ele disse assim, olha, estava conversando com alguém que hoje tem uma outra visão do evangelho, porque sentou para aprender, e que no ministério que ela estava, ela só tinha que trabalhar, ela não tinha tempo para ser discipulada, ela só tinha os trabalhos que ela fazia, e fazia muitos trabalhos, e hoje ela reconhece que por conta disso, muitas vezes os filhos não foram bem zelosos, né? Não foram bem cuidados, na verdade, né? Bem cuidados por conta que ela abriu mão desse papel, às vezes, para estar envolvido com uma coisa que ela acreditava ser o certo a fazer. Eu não estou aqui condenando ela nem nada. Ela achava o certo a fazer. E eu falei, mas quem que é a culpa? A culpa é do líder, não é? E aí, a questão, às vezes, de não compreender o amor, né? De não compreender o amor. Por quê? Porque vamos supor, né? Quem me conhece sabe, 9 filhos para a história, pós-graduação em pai, e agora já rompemos a barreira dos 10 netos, já estamos, para contar, tem que fazer uma conta cada mês. Mas vamos ao seguinte, 9 filhos. Se eu tenho um filho, né? Por exemplo, eu tenho uma regra na minha casa. Vamos supor assim, ó, o almoço é meio-dia, certo? Então, meio-dia, senta todo mundo e almoça. Glória a Deus, beleza? Beleza. Não é? Então, meio-dia a gente almoça, cada um lava seu prato e tal. Se eu tenho um filho que não tem nenhum compromisso, mas que não vem almoçar ao meio-dia, vem almoçar ao meio-dia e meio, e eu não corrijo ele, eu estou, na verdade, ofendendo os outros. Não é? Por quê? Porque eu estou honrando o errado e estou me desfazendo o que estão fazendo certo. Isso vai gerar um enfraquecimento de toda a família. Não é? Assim é na igreja. Se quem é líder, por exemplo, você que é líder do conjunto, da mocidade, você que é líder do círculo do grupo das irmãs que cantam, do grupo de varão, que agora tem bastante nas igrejas, se você tiver alguém que não obedece, que não corresponde com aquilo que você estabelece como padrão, e você não corrigir, primeiro você não ama de verdade, né? Você tem um amor aí que vai te levar a um preferido, a um predileto. E esse amor vai ser prejudicial ao seu ministério, porque as outras pessoas vão se sentir ofendidas, né? O antropólogo que diz, ofendem aos bons quem aos maus não pune. Então você que é líder, você que tem, você que é pastor, né? Você precisa ter esse sentimento. Por quê? Porque geralmente as rachaduras que há nas igrejas, as divisões que surgem não do pastor, né? O pastor ele não cria a divisão, mas ele alimenta muitas vezes. Por quê? Porque às vezes essa pessoa que está gerando essa divisão é uma pessoa que está indo contra os princípios doutrinários do ministério, não é? Só que ela vai contra e não é punida, não é? Se ela não é punida, quem está querendo fazer o certo, que já são poucos, acaba se entristecendo. Que diferença faz? Né? Que diferença faz ser bom ou ruim se os dois têm a mesma paga? Vamos colocar assim, que diferença faria eu ser cristão ou eu ser ateu se os dois fossem para o mesmo céu? Não é? Que diferença faria eu adorar a Jesus Cristo ou eu adorar o diabo se os dois tivessem a eternidade em um mesmo lugar? Concorda? Então, muitas vezes esses problemas são gerados porque há um favoritismo, né? Alguém faz uma coisa que o outro não pode, ou eu cobro de uma coisa que eu não cobro do outro. Então, essas duas balanças, que a Bíblia diz é abominação diante do Senhor, ela me gera alguns problemas. E geralmente quando a ovelha está ferida, quando a ovelha está saindo da igreja, ela argumenta isso, né? Que houve um favoritismo. Verdade ou não, mas geralmente ela vai dizer isso, né? Outro dia eu estava explicando aqui para os meus filhos, que eu perguntei para eles assim, quem é meu filho favorito? E aí os meninos disseram assim, é fulano. Eu disse assim, mas se eu perguntar para fulano, fulano diz que é outro. E se eu perguntar para o outro, fulano vai falar que é outro, né? Por quê? Porque na verdade não é um favoritismo, não é?
mas alguém pensa ser. Então, é isso que eu estou falando. Mesmo que não seja verdade, alguém pode se sentir prejudicado no relacionamento. E cabe ao pastor, cabe ao líder, não é, cuidar disso. Então, esse pastor deixou as 99 no aprisco. Tem rebanho hoje. Eu conheço muitos rebanhos, hein, irmão? Mas tem rebanho hoje que se o pastor não tiver, talvez saia algumas brigas das ovelhas, hein? Quem é que vai assumir o comando? Quem vai ditar as regras? Né? Ainda bem que na igreja de Cristo não acontece isso. E aí ele vai em busca da ovelha perdida. E aí é uma responsabilidade muito mais pastoral isso, mas serve para você que é membro, para você que é líder do conjunto, né? Quando Moisés estava ali julgando o povo, o que aconteceu? Deus deixou isso escrito para que fosse um conselho sábio para nós. Moisés sentava de manhã e julgava o povo até altas horas da tarde, porque só ele tinha essa responsabilidade. O sogro dele veio, percebeu isso, disse assim: Moisés, você está fazendo errado, você está cansando você e está cansando o povo. Escolhe pessoas entre o povo de Israel, pessoas que sejam idôneas, e dê o seu espírito para eles, e eles vão jogar umas 10, outros a 100, outros a 1000, e o que for mais pesado, trazem a você. Então, dentro de uma organização eclesiástica, existe o pastor e existe os ministérios em alguma igreja ou os grupos em outros, né? Então, existe essa subdivisão dentro da igreja. Não é uma divisão de fé, não é uma divisão partidária, é uma organização em que divide as áreas de trabalho de cada um, né? Então, há essa organização. Então, cada grupo, cada trabalho tem um líder. E você que é líder desse trabalho, você é responsável pelo grupo que está na sua mão. Então, se você é líder de criança, uma criança deixa de ir no culto, vai saber o que aconteceu. Se você é adolescente, e o adolescente, né, você é líder dos adolescentes, e um deles começa a faltar, vai ver o que está acontecendo. E assim sucessivamente, não é? E o pastor fica responsável, então, de cobrar de vocês tudo e também ir ajudar, né, atrás dessas ovelhas. Na verdade, no texto é o pastor que vai, né? É o pastor que vai atrás, é o pastor que vai se alegrar quando encontra ela, vai pôr no ombro de novo. Nós temos muitos problemas hoje por conta das feridas que são causadas, né? Então, eu não cuido bem do meu ministério, há pessoas ferem, né? Tem uma ovelha lá que apareceu com chifre lá, né? Um defeito genético da ovelha, e tem um chifre e gosta de dar chifrada, né? Essas ovelhas que nascem defeituosas com chifre de touro, elas são geralmente brabas de verdade e gostam de ferir as outras ovelhas. E às vezes o pastor não percebe isso, e o que acontece? Essas ovelhas feridas às vezes acabam morrendo sem que haja uma restauração. E aí a necessidade do pastor de ir, né, de mostrar interesse, de mostrar o valor dessa ovelha que se perde e que é uma alma, né, que Jesus comprou e que está sob sua responsabilidade, né, pastor? Você vai ter que dar conta dela, você líder, né? Então é bacana. E eu não posso dar conta nem da minha. O salmista diz assim: que daria eu pela minha salvação? Não posso dar nada, eu ganhei de graça a minha salvação. Eu não mereço ser salvo, né? Não merecia ser salvo. E o Senhor então me resgatou, perdoou os meus pecados, e eu não posso pagar isso, né? Eu sou do evangelho da graça, do evangelho de pagar preço. Não é comigo, nem me ofereça esse evangelho, porque eu não tenho, né? Não são as minhas virtudes, não são as minhas justiças que são como trapo de imundícia perante o Senhor. É graça, graça e graça. Alexandre, por que você não sai correndo e volta para o mundo? Graça. Simplesmente isso, né? Às vezes a gente cansa, às vezes a gente tem problemas, às vezes a gente erra, e quando erra, então dá vontade de sair chutando tudo. Já errei mesmo, e agora eu vou que vou, mas graça a Deus, a graça de Deus nos segura, né? E a gente tem certeza do perdão de Deus, a gente tem certeza de que Ele é o Deus que restaura, que renova, e terá vários recomeços. Não é o Deus da última chance, né? É o Deus das outras chances, e a gente crê assim pela Bíblia. Se eu estiver errado e alguém tiver alguma prova disso biblicamente falando, pode aí provar. E aí ele vai, então, acha, e ele traz, né, para o rebanho. Mas é engraçado que ele, além de se alegrar, ele chama os vizinhos para se alegrar com ele, não é? Pense no seguinte, vai. Se
eu sou uma ovelha, né? Eu sei pensar como ovelha porque eu fui ovelha. Talvez uma ovelha brava, mas eu fui ovelha. E, puxa, é tão gratificante, né? A gente perceber que tem valor para alguém. É tão gratificante quando alguém nos procura e diz: ô irmão, senti sua falta no culto, tô orando por você, o que está acontecendo? Vamos no culto hoje. Eu penso ser gratificante, para mim foi muito gratificante. Eu fiquei 3 anos fora da igreja, né? Quem me conhece sabe, e nesses anos sempre louvo a Deus pela vida do nosso irmão Eliseu Chagas, né? Presbítero Eliseu Chagas, que me via onde fosse, não corria, pelo contrário, ia conversar comigo, ficava lá, né, fazendo a obra que Deus tinha colocado no coração dele, e ele tem grande culpa aí em vocês me ouvir. E então, quer dizer, a gente precisa às vezes, né, ter essa questão de valor para as pessoas nos fazer sentir valorizado. E nós, pastores, nós líderes, temos o dever de fazer que cada ovelha dentro da igreja se sinta valorizado, né? No Evangelho de Jesus o Cristo, ninguém é descartável. Ninguém. Todos têm um valor imenso, porque todas as almas foram compradas por Jesus e pagos pelo sangue de Jesus, né? Não há um preço diferente. Para nós sermos salvos, teve que custar a vida de Jesus na cruz, né? Não é só o sangue, não, custou a vida. Nenhum não vale sangue e outro vale água que saiu do lado. Na verdade, todos valemos a vida de Jesus Cristo. Então, não dá para pensar em que um possa ser melhor do que o outro no Evangelho, não, né? Todos temos o nosso valor, mas todos precisam se sentir valorizados, todos precisam se sentir amados, todos precisam se sentir protegidos, todos precisam se sentir queridos. E quando você faz uma festa em homenagem a alguém, esse alguém se sente privilegiado, né? Se sente querido, se sente amado. Não é verdade? É verdade. Quando a gente é bem tratado, a gente se sente bem. Quando a gente é homenageado, quando a gente é reconhecido. Então, que a gente possa fazer festas, né? E aí, então, para finalizar, né? E no verso 7 diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. E aí, então, para a gente terminar, eu quero que você entenda isso. Haverá festa por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não têm necessidade de se arrepender. Esses tais ainda são difíceis, mas tudo bem. Vamos nos focar no texto, não é? A missão da igreja hoje, né, as portas da igreja, não estão lá os templos religiosos, cristão, evangélico, não existem apenas para que a gente vá cantar a Deus, né? Não existe apenas para que a gente vá orar. A gente pode orar, cada um no seu quarto. A gente poderia cantar o dia inteiro para Jesus sem precisar ir no templo. Qual é a necessidade do templo, então? Não é? Qual é a necessidade de se ter um templo evangélico nos dias de hoje? Eu posso alugar uma casa e fazer culto, como algumas pessoas andam fazendo por aí, né? Alugam um espaço, faz um show, faz uma pregação da palavra lá, bacana. Eu poderia, sei lá, muitas opções a gente teria por aí. Mas a função da igreja é justamente receber esse pecador. Então, a gente mantém as igrejas abertas para que o pecador tenha onde recorrer, buscar a gente, buscar o amor de Deus, buscar o abrigo no rebanho de Cristo. Para isso é que servem as igrejas, né? Para que o pecador possa entrar por a porta, ouvir a boa palavra de Deus e se arrepender. E aí, com Cristo, fazer parte desse rebanho. Jesus disse assim: ainda tem muitas ovelhas que não são desse aprisco. Existem muitas pessoas para serem salvas ainda, né? Nós precisamos curar essas pessoas que saíram feridas da igreja, reconquistar elas para Jesus, não é? Orar a Deus para nos mostrar um meio mais certo de fazer isso. Eu acho muito difícil, irmãos, né? Uma coisa, você cuidar dessas pessoas que são decepcionadas com a graça, como alguém já escreveu, né? Elas se decepcionaram com a igreja, trazê-las de volta é bem difícil mesmo. Então, a gente tem que manter as igrejas abertas para isso. Por quê? Porque eles são um alvo de Jesus.
Aí nós continuamos o alvo de Jesus, mas teoricamente, né, pelo menos na teoria, se nós estamos na igreja, nós estamos salvos. Quem precisa de salvação é quem ainda não está. Se nós estamos unidos ao corpo de Cristo, nós seremos salvos, não é? Cristo foi salvo. Se nós fazemos parte do corpo dele, somos salvos, né? Se não somos, vamos nos converter rápido, que o tempo está acabando. Mas é assim, o intuito maior é buscar aqueles que ainda não são, aqueles que ainda não fazem parte, ou aqueles que faziam parte e que foram feridos e que estão distantes de nós, se desviaram por qualquer problema. Alguns desviam porque arrumam um emprego e começam a trabalhar demais, chegam cansados, fazem hora extra, não conseguem chegar. Alguns porque têm problemas, né? Eu não consigo fazer uma lista, né? Porque qualquer motivo, embora a Bíblia diz que nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus, qualquer motivo é motivo para sair. O irmão não me cumprimentou, né? O irmão passou por mim e não me abraçou. Eu vi o irmão no mercado e não fez isso. Eu passei por uma prova, passou. Existem desculpas, vão ter sempre, né? Aí vão existir sempre por aí. Mas a verdade é que não importa porque saiu, a gente precisa trazer de volta, não é? Nós vivemos um tempo em que a igreja precisa olhar para fora, onde os pecadores estão. Nós precisamos nos reunir como obreiros de Deus e traçar metas e objetivos para conquistar as pessoas que estão fora da igreja, não é? Que muitas vezes não vêm porque eu erro, porque eu tenho uma conduta errada, às vezes dentro da minha casa, porque eu tenho uma conduta errada, às vezes na minha vida profissional, porque eu trato o meu vizinho com ignorância, porque eu não dou um bom testemunho. Então, primeiro eu preciso olhar para mim, corrigir a minha vida, para que quando eu possa pregar para alguém, essa pessoa possa acreditar nesse evangelho, acreditar que Deus muda, acreditar que Deus consola, acreditar que Deus liberta, acreditar que Deus ama sobre todas as coisas e que perdoa pecado, né? As pessoas têm muita dificuldade de acreditar no perdão de Deus, e aí a gente tratar essas pessoas todas para o reino dos céus, né? Para que Deus fique mais feliz conosco, que haja festa nos céus por cada pecador que venha. Um dia, eu não sei se será possível, mas eu queria que acontecesse como Atos dos Apóstolos. Todos os dias o Senhor acrescentava o número daqueles que haviam de ser salvos. Mas para isso, eles viviam em comunhão, tinham tudo em comum. Ninguém ousava dizer que nada era de uso particular. Tudo era da comunidade cristã. E quem tinha mais, vendia para ajudar quem nada tinha. Olha que coisa maravilhosa, né? Que evangelho vivo e verdadeiro, que está escrito aqui para nos servir de exemplo, para que a gente possa viver assim, não é? Hoje com os meus filhos, um adolescente, eles têm quase a mesma estrutura física que eu, não é? Então, eles me viram pregar uma vez sobre o filho pródigo, e um filho mais velho se queixa com o pai, e o pai diz assim: olha, você sempre esteve comigo e tudo que eu tenho é teu, né? Te pertence. E eu fui pregar isso, eles estavam na igreja, ouviram, e aí você acha um dono do que eu tenho. Então, eu quase não tenho nada assim, né? É tudo meio que comunitário. Mas que seria bom que isso fosse para toda a igreja, né? Que ninguém se sentisse menor, que ninguém se sentisse excluído, né? Que ninguém se sentisse, como eu posso dizer, motivo de chacota. Dizem que alguma pessoa muito possessa de demônio pode fazer zombaria de alguém que chega às vezes na igreja com uma roupa mais pobrezinha, né? Não humilde não, é roupa pobre mesmo, né? Porque humildade e pobreza são duas coisas bem diferentes. Então, às vezes as pessoas fazem piada, fazem, né, o sapato furado do irmão. Às vezes o irmão só tem aquele sapato, né? E graças a Deus que tem aquele sapato, porque senão todo o pé dele doía, né? Só um pedacinho não. Então, a gente precisa dessa restauração como igreja. A gente precisa restaurar o rebanho do Senhor, né? Rebanho, ovelhas que andam juntas, né? Que temos a nossa liderança, em primeiro lugar Jesus, depois os pastores da terra, todos nós, irmãos, mesmo os pastores da terra, eles devem ter mentores. E toda ovelha deve ser submissa ao seu pastor, porque eles darão conta da nossa vida, né? E eu creio que existem bons pastores. Eu acho que a maioria deles tem algum problema mental, assim, né?
Eu acho que quando aceita Jesus, eu acho que já perdeu o juízo. Mas para virar pastor, eu acho que o cara tem problema de 10 parafusos a menos. Não é um parafuso, não. Um acho que não daria certo, não. Um é quando aceita. 10 parafusos a menos. Porque você tem que se entregar para a obra, você tem que aconselhar, você tem que ouvir as histórias. Puxa, não é fácil. Você tem que ser psicólogo, cirurgião, advogado, conselheiro, assistente social. Então, você é multiprofissional quando você vira pastor. Então, você tem que ter 10 parafusos a menos. E aí também a necessidade de a igreja orar pelos seus pastores, né? Não é uma obra muito fácil, não. Principalmente quando é dirigente de congregação ou presidente de ministério. Então, ore pelo seu pastor, para que nenhuma ovelha se perca. E se perder, ele possa ir atrás e alcançar. Amém? Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, é claro que hoje eu quero orar por todas as ovelhas perdidas de Israel. Todos aqueles que já fizeram parte do seu rebanho, que já cantaram conosco, que já se alegraram nas nossas festividades, que já participaram das orações, Pai. Coisa mais linda é poder orar em nome de Jesus, Pai, tendo a certeza de que o Senhor nos ouvirá. Que já foram, Senhor, contemplados, às vezes com dons espirituais, com batismo do Espírito Santo, mas infelizmente, Senhor, um vento veio e os levou para longe, Pai. Se perdeu, está fora do rebanho. Mas que o Senhor, como esse bom pastor, possa ir em busca. E se o Senhor precisar usar pessoas sobre a face da terra, por favor, me inclua, Senhor, entre esses tais. Que eu possa ir em busca e alcançar essas ovelhas, para trazer de volta o aprisco e fazer uma grande festa, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela companhia. Amanhã, então, vamos orar a Deus para ver que Ele permite nos falar, enquanto eu estou estudando os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Não quero vir aqui falar besteira, né? A gente tem essa cautela e essa limitação de não saber tudo. Então, estamos estudando. Bom descanso para você, uma boa noite, bom sonho. Amanhã, às 22h30, se você tiver aí a oportunidade, vem me fazer companhia nessa live. Daqui a pouco, ela vai ser lançada no YouTube, do YouTube pro Insta e novamente no Facebook. Deus abençoe.